primeiro eu quero dizer da minha satisfação, né, de nós estarmos juntos, ainda que à distância, né, nós estamos fraternalmente juntos no dia de hoje, no dia 31 de março, né, onde nós lembramos a desencarnação de Allan Kardec. Então, hoje é uma data muito significativa, acho, para todos os espíritas, né, porque nós lembramos o esforço que o professor Rivaio, né, o Allan Kardec, ele teve para deixar como legado para a humanidade esta obra, junto, obviamente, com todos os espíritos, né? Tanto é que é uma obra coletiva, que nós vamos hoje abordar um dos temas, né? Que é escalados, mas fica aqui o registro, afinal de contas, todos os assuntos que nós tratamos, eles sempre vão, versar aí sobre a realidade espiritual, e hoje, em particular, vamos falar das muitas moradas na casa do Pai, nada melhor do que termos o Espiritismo para nos esclarecer exatamente sobre aquilo que nós temos enquanto essa realidade. Né? Então, fica aqui esse registro a Allan Kardec, né, pela data de hoje. E também quero dizer que é uma grande alegria de estar no Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, porque eu vi durante as mensagens, né, durante os informes, uma casa fundada em 1938, né? Ou seja, já vai fazer neste ano 88 anos, eu tenho certeza que também compartilhando momentos muito edificantes, muito ricos, né? Não só para a região, mas também atendendo uma necessidade espiritual, que é o que toda casa espírita também se propõe a fazer. Então, parabéns também pela longevidade, né, desta casa. Muito bom. Então, nós vamos tratar hoje do tema Há Muitas Moradas na Casa do Pai. No caso, é uma referência que nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, aonde algumas observações nós podemos encontrar, não somente na passagem de Jesus nos esclarecendo a característica, né, até a ideia de reino de Deus, que tanto nós estamos buscando e que Jesus veio nos esclarecer, mas sob a ótica doutrinária, como nós encaramos isso e como que nós podemos, inclusive, aplicar em nosso dia a dia, aplicar esse conhecimento para nos tornarmos cada vez melhores. Então, começando com a explicação, há muitas moradas, né? E partindo da sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3º, aonde encontramos a principal característica que nós poderíamos dizer. O que significa moradas? Né? Nós teríamos dois grandes significados. Podem ser efetivamente ambientes onde o espírito ele possa vivenciar experiências ali, tratando conforme a sua realidade evolutiva, o seu nível de progresso moral e intelectual, onde ele vai encontrar isso. Então, no universo, nós teríamos diferentes moradas para que o espírito continuasse a sua jornada evolutiva e se realizasse no objetivo da encarnação, que é a própria perfeição, e nós temos um outro significado também de morada, presente nas explicações dos próprios espíritos, que seriam estados, seriam condições onde nós nos encontramos mais ou menos felizes. Nós podemos vivenciar uma morada interior, uma morada consciencial, onde nós nos encontramos, independentemente do local onde nós estamos encarnados ou desencarnados, nós carregaríamos conosco, em termos de consciência, uma morada. E essa morada pode ser mais ou menos equilibrada, conforme também os esforços que nós estamos travando para atingir o verdadeiro objetivo da harmonia, né? Para alcançarmos a paz. Então, morada, ela tem esses dois significados. Mas vamos começar com o primeiro, que seriam corpos, seriam orbes, seriam ambientes onde o espírito teria a oportunidade de reencarnar e participar na continuidade do seu processo evolutivo. E, para isso, nós vamos situar a Terra, né, esse planeta onde nós estamos hoje, né, experimentando essa vivência, porque os espíritos também situaram o planeta Terra dentro dessa fieira evolutiva que nós precisamos experimentar para nos realizarmos. Então, o nosso planeta Terra, pelo que os espíritos sempre vão colocar de maneira subjetiva, né, em termos relativos, de mundos superiores, mundos inferiores, o nosso planeta ele não é muito evoluído, dado que os habitantes aqui, que somos todos nós, espelhamos o nosso próprio nível moral e intelectual. Nós poderíamos dizer que o planeta Terra, esse que nos acolhe, apesar de haver uma diversidade muito grande entre os povos, entre as condições não somente de desenvolvimento humano, mas mesmo culturais, internamente aqui no planeta a gente vê diferenças
de locais mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos estruturados, mas principalmente os espíritos colocam que isso faz parte também da diversidade, mas é uma diversidade que nos iguala a todos. Todos nós que reencarnamos nesse planeta é porque moralmente nós estamos afins. Não é porque alguém reencarna num ambiente tecnologicamente ou em termos de desenvolvimento socioeconômico mais robusto, perante outras comunidades, outros locais ainda muito carentes, né, dessa infraestrutura, desse conhecimento, dessas facilidades. Não é por isso que o espírito vai ser melhor ou pior, porque reencarna num desses lugares. Nós reencarnamos no Brasil, ou estamos no Brasil, né? Alguns podem ter reencarnado em outros países e estão hoje morando no Brasil. E o que isso traz de diferença? Nada. Para efeito de espírita, não tem diferença nenhuma, porque é uma experiência individual. Quem vivencia essas experiências hoje, seja no Brasil ou qualquer outro país, no ano de 2026, é porque é o ambiente mais adequado nesta data para nós nos encontrarmos, para desenvolvermos as nossas características, inclusive previamente a esta encarnação, dependendo do nosso nível evolutivo, nós poderíamos influenciar esse ambiente em termos de escolha de provas, escolha de dificuldades, né, que nós poderíamos talvez enfrentar para superá-las, para nos ajudar a nos desenvolver moral e intelectualmente. Então, quando nós falamos de planetas, né, e tomando esse como referência, nós vamos falar, né, daquilo que nós conhecemos. Estamos hoje experimentando um ambiente típico daquilo que nós necessitamos, dado o nosso nível evolutivo, e é uma experiência individual, mesmo habitando isso coletivamente com outras bilhões, né, de almas encarnadas e outras tantas desencarnadas, mas nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para experimentar as nossas vivências. Dito isso, é importante também nós termos em mente que o Espiritismo ele abre, né, um leque de esclarecimentos que nos ajuda a compreender que a nossa existência ela não foi gerada, ou ela não começou a partir do zero neste momento. Nós temos uma história, nós temos um passado, várias vivências, tanto neste planeta como em outros locais, porque nós somos fruto desse desenvolvimento e nós estamos trazendo a nossa bagagem. Então, hoje, nós estamos experimentando esses novos ambientes, essa vivência atual, mas interagindo com o nosso passado. Tanto é que os espíritos dizem, se nós quisermos saber quem fomos, né, em termos de desenvolvimento, em termos de características, basta nós analisarmos as nossas tendências. Então, se alguém quiser saber, né, ou ter notícias do passado, basta examinar as nossas tendências, porque aquelas que nós já temos uma vocação ou um direcionamento mais fácil para fazer em termos de algo bom, isso é fruto de conquista. Se nós ainda estamos presos ou muitas vezes tentando mudar, mas encontrando muita dificuldade, muita resistência que nós mesmos criamos, para superar problemas de orgulho e de egoísmo, isso é resultado direto também das nossas experiências anteriores. O que nós sabemos e o que os espíritos colocam é que hoje nós somos melhores que ontem. O espírito não retrograda, nós não perdemos as nossas conquistas morais e intelectuais. Mesmo que nós venhamos a reencarnar em ambientes muito rudes, muito quase que primitivos, inclusive, nós não perdemos, nós podemos, talvez nós não manifestemos isso plenamente, mas nós não perdemos. Então, hoje, nós somos melhores que ontem. Importante reforçar isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão no salão, nesse exato momento, no centro, ou nos assistindo, ou irão assistir, né, porque ficará gravada a nossa conversa, já teve curiosidade de querer investigar o próprio passado, né, de querer saber quem foi ou deixou, o que será que fez ou deixou de fazer, né, quem seriam as pessoas que nós conversamos, que nós tivemos uma afinidade, ou muitas vezes antagonismos do passado. Isso nós não precisamos entender com muitos, ou saber com detalhes, porque nós já temos o benefício de esquecermos. É uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, por que nós esquecemos o passado? Não seria melhor a gente lembrar para tentar reharmonizar, ou para tentar aproveitar o conhecimento que nós já tivemos, para desenvolvermos isso com um conhecimento de causa, muitas vezes melhor? E os Espíritos responderam, nós esquecemos
para benefício nosso. Primeiro, na verdade, são dois motivos. O primeiro é porque a lembrança do passado poderia dificultar, e muito, a nossa reharmonização uns com os outros. Porque se nós lembrássemos aquilo que nós fizemos no passado, lembrando que hoje nós estamos melhores que ontem, se nós lembrássemos do que fizemos no passado, ou das características, muitas vezes, do mal, da violência, das agressividades, ou das agressões que nós fizemos e sofremos, encontrando essas mesmas pessoas, talvez nós tivéssemos dificuldade de olhar para elas de uma maneira um pouco mais suscetível de nos harmonizarmos. Nós reencarnamos também para reharmonizarmos vínculos de desafetos do passado. E claro que aqueles vínculos mais amistosos, mais harmônicos, nós também temos oportunidade de reencontrar nesta encarnação, nós vamos continuar a tê-los e reforçar esses vínculos, independentemente da posição social ou da relação familiar que nós tenhamos hoje. Os espíritos, eles estão ligados uns aos outros pelas afinidades que nós temos, essas afinidades, elas perduram a desencarnação. Então, nós levamos todos os vínculos bons que nós formamos e estamos cultivando, aproveitando o nome do centro, né, que nós estamos cultivando em termos de amizade, em termos de harmonia, e os laços que também nos prendem uns aos outros, mas aí já um pouco mais voltados para uma necessidade de reharmonização, nós vamos mantê-los enquanto nós não reharmonizarmos, porque daí nós vamos expandir o laço que nós deveríamos em termos de família. Ou seja, nós não perdemos vínculos, nós continuamos com todos os vínculos, os bons e os maus, mas a ideia é que nós fortalecemos os bons, né, fortaleçamos os bons e reharmonizemos os vínculos de desafetos. Né? Então, é por isso que a gente vai reencarnando também, e nós não vamos encontrar todos de uma vez. Nós vamos reencontrando aqueles que, naquele momento, naquela situação, sejam mais úteis para o nosso desenvolvimento e que nós possamos contribuir para o desenvolvimento do próximo também. Então, nosso processo de crescimento, ele se dá com estas experiências, com estas passagens na vida carnal, na vida física. E na vida que nós continuamos existindo, né? No mundo espiritual, nós não temos mais o corpo, mas nós também temos a possibilidade de nos observarmos, nos analisarmos, identificarmos aquilo que precisamos nos desenvolver dentro da lei de justiça, amor e caridade, e contribuir para a próxima encarnação, né, nesse sentido. Então, veja que não é uma coisa tão aleatória, né? Tudo que acontece é no sentido de promover, de provocar essa continuidade. Isso nós estamos falando aqui no planeta Terra. Agora, ampliando isso, desde o momento da criação, todos nós fomos criados simples e ignorantes, a partir do momento, né, do princípio inteligente que tem contato com a matéria, consegue a desenvolver o potencial que já traz, desperta para a racionalidade e para a moralidade, né? A ignorância não é no sentido pejorativo, é de desconhecimento mesmo. Então, quando nós despertamos o espírito para a racionalidade e para a moralidade, nós vamos ocupar corpos específicos para este nível de desenvolvimento, geralmente corpos primitivos, corpos brutos, e não necessariamente nós podemos ter uma relação direta com o planeta Terra. Né? Isso os espíritos também são muito, muito enfáticos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3, nós não precisamos e nem vamos vivenciar as etapas evolutivas que o espírito necessita para nós nos desenvolvermos em termos de moral e de inteligência, todas elas no mesmo planeta. Não, nós vamos ocupar os locais, os ambientes, dada a situação que nós nos encontrarmos, que é infinita até nós atingirmos o grau máximo, que é da perfeição espiritual. Ou seja, esse planeta Terra, ele é temporário, ele é transitório. Nós vamos ocupar mundos, né? Continuar a ocupar mundos que representem os ambientes mais adequados para a nossa encarnação naquele momento. E antes que alguém diga, mas o planeta Terra também evolui, ele evolui no sentido de refletir os avanços que a população faz, nós, né? Então, uma vez que nós procuremos nos esforçar para nós nos desenvolvermos, claro que isso vai refletir também na própria sociedade, vai refletir nas relações que nós temos em família,
ou nos ambientes que nós frequentarmos. Ainda está muito difícil. Basta ver o grau ainda, né, de orgulho e egoísmo, as guerras que nós ainda provocamos uns contra os outros, esse grau de quase que antagônico, né, entre irmãos. Enquanto nós não aprendermos a amar, não se pode falar em termos de regeneração deste planeta. Esses termos, eles são utilizados para refletir o nível, né, da população dos ambientes, dos mundos, né, onde nós nos encontramos. Então, de uma maneira geral, tem os mundos primitivos, aonde se manifestam as primeiras encarnações dos espíritos, quando eles estão ainda em corpos mais brutos, mais rudes, despertando mesmo, né, para as primeiras experiências, para exercitar a inteligência, a razão, né, e a moral, deixando, né, ainda o instinto agir de uma maneira muito mais intensa, e conforme nós vamos evoluindo e tendo, né, relações em termos mais amistosos, mais caridosos, mais amorosos uns com os outros, nós vamos promovendo esses ambientes para que os espíritos coloquem numa escala muito relativa, a partir do momento em que nós já temos noção do bem, né, e começamos a experimentar, a praticar o bem, nós já não estamos mais nos mundos primitivos. Entretanto, nessa escala que os espíritos colocaram, está lá no Livro dos Espíritos, depois dos mundos primitivos, nós temos os mundos de expiações e provas, que é este aonde nós nos encontramos, aonde o mal no sentido de prevalência do orgulho e do egoísmo, e não no sentido de que o mal exista por si só. O mal é a ausência do bem. Mas o orgulho e o egoísmo, ainda falando mais alto, quase que abafando, né, as manifestações do bem, eles ainda essas características se manifestam de maneira mais intensa. E o chamado planeta de expiação, ou expiações e provas, eles fazem com que os espíritos participantes desse processo, eles façam, ou eles se deparem com as suas próprias características. O mal que nós encontramos neste mundo não é o mal dos outros, é porque nós carregamos ainda características que fazem com que nós nos enfrentemos com a nossa própria realidade. Não é o outro que é errado, não é o outro, pura e simplesmente, que pratica o mal. É porque nós estamos convivendo juntos, é porque isso faz parte também do nosso nível. Nós temos que aprender com os nossos erros e com os erros do próximo para superar isso. Portanto, ninguém reencarnou aqui de férias, ou errado, né? Tem gente que acha que reencarnou aqui e deveria estar em mundos mais evoluídos. Se reencarnou aqui, a não ser que tenha sido por missão, você está no ambiente exato onde nós precisamos estar. E olha que nós já temos hoje, né, uma série de melhorias, se nós compararmos, e não há muito tempo atrás, poucos séculos atrás, que para o espírito não é nada, né? O espírito é imortal. Alguns milhares de anos para o espírito não significa nada. E se nós olharmos para trás, em termos de desenvolvimento da humanidade, há muito pouco tempo, há pouquíssimos séculos, nós temos hoje já a oportunidade de vivenciar experiências, visualizando um pouco melhor o que é uma vida um pouco mais confortável do que nós tínhamos antes, em termos materiais. Mas o que importa em termos morais, intelectuais. Mas em termos materiais, também fruto do desenvolvimento da inteligência. Hoje, nós podemos dizer que o conforto, né, e as características de avanço na ciência já fazem com que nós tenhamos uma expectativa de vida, né, um pouco maior, dado o avanço que a inteligência vem promovendo. Mas a inteligência, por si só, ela não representa um avanço moral que depende do esforço dos indivíduos em respeitarem-se, em amarem-se. Então, se hoje nós temos uma expectativa de vida de 70, 80, 90, 100 anos, né? Se nós pensarmos em termos de evolução desse planeta, desde dos povos mais antigos que nós tivemos aqui, a expectativa de média até há 2 séculos atrás era de 30, 40 anos. Né? Isso desde os povos mais primitivos. Então, veja que nós tivemos um salto de qualidade que a inteligência nos proporcionou, pelo menos refletindo isso no aspecto físico, mas na parte moral não quer dizer que nós tenhamos dado um salto de desenvolvimento. Já melhoramos muita coisa, mas temos muita coisa ainda a melhorar. Ou seja, basta ver como nós nos tratamos uns com os outros.
enquanto nós carregarmos esse tipo de enfrentamento sem respeitar, sem amar ao próximo, é porque nós ainda estamos necessitando experimentar esses ambientes mais rudes que muitas vezes geram dor e sofrimento. Faz pelo menos 2000 anos que Jesus esteve aqui conosco, nos dizendo que nós deveríamos nos amar. 2000 anos. Que para o espírito, né, passa muito rápido, mas faz 2000 anos que nós já ouvimos isso do perdão. E nós ainda não aprendemos a fazer isso, do amar ao próximo, muito menos amar aos inimigos, ou aqueles que nos queiram mal. Já temos dificuldade de amar ao próximo, que nós ainda temos relativa simpatia, e o que dirá dos chamados inimigos, aqueles que não gostam de nós. Então, por aí dá para ver que o próximo passo, né, quando o bem já começa a superar o mal, que seriam os mundos mais felizes, né, que nesse capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele sinaliza que seriam os mundos de regeneração, onde nós já começamos a vislumbrar o bem de uma maneira mais intensa, né? Deixamos um pouco o mal, já superamos isso, já começamos a aprender a amar uns aos outros. Esse mundo de regeneração, ele não parece tão próximo assim se nós abrirmos os jornais, por exemplo, ou ligarmos a televisão, ou identificarmos a maneira que as pessoas se tratam nas ruas, né? Ou mesmo dentro de casa. Esse mundo de regeneração é uma morada, vamos chamar assim, que não é tão difícil de nós visualizarmos, mas é um desafio que nós temos, que pode levar ainda a diferentes encarnações, e quem sabe não seria nem neste planeta que nós continuaríamos a passar por isso. Por quê? O próprio planeta Terra, geologicamente, aí a gente vai até trazer aqui uma outra obra, que é a Gênese, né? Nós vamos trabalhar da parte física do próprio planeta e também trazendo a própria ciência. O planeta Terra, este mundo que hoje que nos acolhe, tem uma data já em termos de existência bastante conhecida, que o Sol ele vai se expandir. Isso é normal, né? Ele vai expandir, ele vai deixar imprópria a qualquer condição de vida nos planetas do próprio sistema. A Terra, estima-se que daqui 4 bilhões e meio de anos, não haverá mais condições de nós termos vida, né, neste planeta, dada a expansão do próprio Sol. Isso é normal, porque os orbes, né, no universo eles têm um dinamismo. Ou seja, a Terra ela tem um período muito curtinho, se for pensar em termos de imortalidade do espírito, de continuidade, né, de existência. Mas nós, espíritos, continuaremos a nossa jornada em diferentes locais, e não quer dizer que bilhões de anos para espíritos também, de novo, né, dentro da imortalidade, seja alguma coisa que nós tenhamos uma noção que poderia ser mais exata. Nós estamos muito presos à nossa noção de tempo aqui. Para nós, 1 ano, 5 anos, 10 anos, parece muita coisa. Mas para o espírito não é nada, né? É menos que um piscar de olhos. Uma encarnação é um piscar de olhos para o espírito, vamos dizer assim, de maneira metafórica, né? Então, veja que o próprio planeta, ele vivencia a sua transformação, não só geológica, mas também os seus habitantes, aqueles que aqui estão contribuindo para as suas experiências e imprimindo, né, dado o seu processo evolutivo, um reflexo benéfico. Nós sempre melhoramos. Se nós sempre melhoramos, nós nunca retroagimos, é claro que a gente vai levar isso para onde nós nos encontrarmos. E os mundos mais felizes, né, continuando na diferente escala, nos mundos mais felizes, aonde o bem já supera plenamente o mal, no sentido de ignorância, aonde não existe mais vestígios, né, daquilo que nós chamamos aqui de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de maneira intensa, os espíritos vivem ou vivenciam uma experiência que é típica daqueles que já trilharam e se esforçaram, né, têm méritos para obter essa condição, mas que já está latente dentro de cada um. Todos nós, quando fomos criados, trazemos a potência da perfeição. Tanto é que nós somos perfectíveis, conforme o livro dos Espíritos, na questão 776, nós somos perfectíveis. Nós vamos realizar essa perfeição. E quando nós realizarmos no grau máximo, né, nós seremos reconhecidos como espíritos puros. Ou seja, nós traremos aquilo que hoje nós só conseguimos ter uma pálida noção, né, de pureza, porque nós não temos condições de identificar o que é ser feliz.
Para trás a gente consegue, né? O que é sofrer, né? Desenhar cenários terríveis, isso a gente é especialista em fazer, porque a gente participa disso, a gente conhece isso. Mas algo bom, algo feliz, ainda estamos aprendendo a vivenciar. Dizer o que é a verdadeira felicidade, nós vamos senti-la, nós vamos tê-la, né, quando nós nos aprimorarmos. Então, a gente tem essas condições que os espíritos nos colocam no universo de etapas evolutivas, que elas, dada também a infinitude de mundos, a gradação entre esses mundos, eles não são tão específicas em termos de reconhecimento, né? É muito tênue esse processo, tanto é que nós podemos reencarnar na próxima encarnação em mundos semelhantes, por exemplo, à própria Terra. Pode-se reencarnar em mundos mais primitivos, desde que isso seja útil para o espírito continuar a sua jornada evolutiva, ajudando aqueles habitantes desses locais, né, com um pouco mais de exemplo ou de conhecimento que nós teríamos, mas é porque seria uma experiência que nos demonstraria ou nos traria, de alguma maneira, benefício para nós também nos disciplinarmos, para nós valorizarmos aquilo que nós não valorizamos quando temos a oportunidade. Já para mundos felizes, nós só vamos encarnar, né, em ambientes mais felizes quando nós vestirmos a túnica nupcial, né, da parábola que Jesus nos conta, quando nós tivermos condições, ou seja, quando nós já tivermos evoluído o suficiente para vivenciar essas experiências, porque senão nós seríamos praticamente obstáculos, né? Nós seríamos um problema nesses ambientes onde nós reencarnássemos. Nós geraríamos problemas, né? Dada a nossa condição ainda bastante deficiente de desenvolvimento moral e intelectual. Então, na escala evolutiva, em termos de moradas, né, nós temos essas relações. Entretanto, aquela outra condição, que seria uma morada interior, em termos de estado consciencial que nós temos, isso é muito importante também, nós tratarmos disso, porque nós poderíamos representar, inclusive, aquela figura que no livro Céu e Inferno ela também é trazida. Não existe céu e inferno em termos de lugares, em termos de ambientes definidos, né? A pessoa desencarna e vai para o céu ou vai para o inferno. Isso faz parte da mitologia ou da proposta filosófica de algumas doutrinas ou religiões, mais por desconhecimento, mas não deixa de ser simbólica. Quando nós trazemos isso, o verdadeiro céu e inferno somos nós que criamos e nós carregamos isso consciencialmente. Então, alguém pode estar diante de uma situação, encarnados, no maior conforto possível, material, mas se ele vivencia um estado emocional e consciencial desequilibrado, ele não percebe o que seria algo bom, porque não é o ambiente externo que vai fazê-lo melhorar, é o que nós sentimos internamente e vice-versa. Nós podemos vivenciar experiências materiais bastante duras, bastante sacrificantes, no sentido de nós não termos recursos, né, para atingirmos o bem-estar, mas se estamos bem consciencialmente, nós vivenciamos essas experiências, superando-as com confiança, com coragem e equilíbrio. Ninguém reencarna em ambientes hostis sem ter condições de passar por isso também. Importante também destacar isso. Dentro da lei de justiça, amor e caridade, esses ambientes diferentes que nós reencarnamos, eles se dão conforme a nossa necessidade e conforme a nossa capacidade de enfrentá-los. Ninguém vai passar por experiências que são mais pesadas que aquilo que aquele espírito consiga suportar, porque senão seria uma injustiça divina e não existe injustiça divina. Nós nascemos não só no ambiente e tendo as experiências que vão nos ajudar a crescer, mas proporcionais à nossa capacidade de entendê-las, enfrentá-las e aprender com elas. Não é o vizinho, as experiências do outro que são mais importantes, são as nossas. Se o vizinho vivencia uma experiência boa ou má, ou em termos de situação física ou moral, é uma experiência dele. Não quer dizer que nós não podemos ajudar, nos compadecer, buscar atenuar problemas, mas é uma experiência individual. E muitas vezes a pessoa passa por isso, de dramas que não se tem nem noção daquilo que ela suporta, mas ela sorri
e ainda transmite serenidade, e as pessoas não têm o mínimo conhecimento dos esforços que ela faz para superar aquilo, e outras pessoas não conseguiriam fazer. Ou seja, é proporcional ao espírito. Se é um espírito com maturidade, com força interior, com solidez moral e intelectual, ele tem muito mais capacidade de superar os grandes desafios, em termos de não se deixar abalar por algo que para outras pessoas poderia ser um tormento total e não conseguiriam resistir. Isso também é proporcional ao que cada um. O próprio Jesus, passando pelo que ele vivenciou, sendo torturado e morrendo de maneira infame, né, crucificado, né, que era uma maneira de morte reservada aos bandidos, aos ladrões, o próprio Jesus, em termos materiais, ele experimentou situações completamente desconfortáveis, mas internamente ele vivenciava a paz e a felicidade. O próprio Jesus deu o exemplo daquilo que interiormente nós poderíamos chamar de reino de Deus, que é a consciência em paz e tranquila, do que aqueles que, aparentemente tendo conforto material, mas vivenciam um verdadeiro inferno interior. O reino de Deus, que Jesus promete, inclusive, ele não é algo físico, é um estado que nós nos encontraremos enquanto desenvolvidos esse processo de crescimento moral e intelectual. O reino de Deus está em cada um de nós. E para conquistar esse reino, nós temos que aprender a nos vencer. Mas vencer o quê? Orgulho e egoísmo. A conquista do reino de Deus se dá na superação individual e da prática da verdadeira caridade, do exercício do amor, do respeito. E isso é conquistar o reino de Deus que está em nós. E não um paraíso que estaria nos aguardando quando nós desencarnássemos, que é a tradição que muita gente dissemina, fruto do grau de conhecimento que nós tínhamos também no passado. Não é novidade entender, e aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, quando Jesus nos fala que ele não veio alterar a lei, mas que lei ele está falando? As leis naturais, porque as leis dos homens, essas são transitórias. E nessa referência, ainda no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali 3 grandes momentos de compreensão desta realidade. O primeiro seria com Moisés, que foi o povo judeu, foi o primeiro povo a apresentar a ideia de Deus único, um Deus, ainda que com uma figura antropomórfica, né, com sentimentos humanos de proteção e de guerra, né, de privilegiar uns em detrimento de outros, um Deus vingativo, um Deus que trazia praticamente o comportamento humano mais rude, mas era a figura que as pessoas conseguiam entender para disciplinar o povo. Seria um Deus duro, um Deus que agia muitas vezes de maneira quase que violenta para as pessoas terem referência e disciplina. Mas esse Deus mosaico, ele também apresentava características da bondade, daquilo que é perene enquanto de justiça, amor e caridade, mas estava ali quase que sutilmente apresentado, porque as pessoas não conseguiam compreender de maneira abstrata essa relação de mundo futuro, essa relação de reino, né, para aqueles que conquistarem-se ou que podiam conquistar a si mesmos para vencer esses desafios após a vida, após o período, né, encarnado aqui. Tanto é que todos os benefícios, todas as promessas que Moisés colocava ali de um bom comportamento, vide os 10 mandamentos, por exemplo, o bom comportamento, a recompensa seria na terra. Vou pegar um deles, né? O honrar pai e mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, né? Ou seja, a pessoa ela achava que deveria agir de maneira mais disciplinada para colher os benefícios aqui. E o povo judeu esperando encontrar a terra prometida, né? Canaã, mas era uma figura material que as pessoas tinham porque era a referência que nós tínhamos. Quando eu falo povo judeu, é porque nós também poderíamos estar vivenciando isso em termos de referência.
Com o passar do tempo, e 1.200 anos depois de Moisés, Jesus apresenta um Deus de perdão, um Deus que ama, e resume aqueles 10 mandamentos em apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não que Moisés só tivesse 10 mandamentos. As leis mosaicas tinham mais de 600 leis, mas eram leis muito disciplinares, eram leis voltadas para o dia a dia das pessoas. As leis mosaicas, boa parte delas eram materiais, mas Jesus traz a essência e já apresenta um Deus bom, um Deus que perdoa. Ele tira o Senhor dos Exércitos e apresenta um Deus bom. Mas ele mesmo dizia: eu não posso dizer tudo. Eu rogarei ao Pai para enviar o Consolador, para que ele possa esclarecer e continuar a trazer essa verdade que vai nos libertar dos grilhões da ignorância. E o Espiritismo, não que ele seja o único em termos de exclusivismo, que fora do Espiritismo não há salvação. Não é isso. Mas o Espiritismo traz e atua com essa característica de consolador, porque ele esclarece, ele vence a morte. Ele traz uma noção de quem somos, de onde viemos e para onde iremos, coisas que nós não tínhamos de maneira clara e objetiva, inclusive com Jesus, que nos mostra através de parábolas. Então, para entendermos Jesus, porque ele não poderia dizer claramente tudo, o Espiritismo nos dá a chave para compreender o reino que ele prometeu, a vida futura. As pessoas, na época, não tinham condições de abstrair para algo futuro. Tinham noção de vida e morte, e dependendo das correntes filosóficas, das escolas, até uma noção de reencarnação, mas era muito próximo a uma noção básica e sem uma profundidade que pudesse dar a conhecer o processo evolutivo do ser. E o Espiritismo, 2.000 anos depois, arredondando, ele nos dá essa chave para entender exatamente isso, que o reino de Deus ele está dentro de nós. Dizer isso com todas as letras, explicando o processo, a jornada evolutiva do ser há 2.000 anos atrás, as pessoas não entenderiam, como não entenderam. Nós, hoje, 2.000 anos, temos essa possibilidade desse esclarecimento, e mesmo assim, nós temos dificuldade de praticar, de aplicar os exemplos morais. Tanto é que o próprio Evangelho, os espíritos, né, e Jesus é um desses espíritos que capitaneia, né, que lidera a apresentação do Espiritismo. O que importa é a essência moral do Novo Testamento, e aproveitando até o título desta casa, né, cultivadores do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova. A boa nova que Jesus traz. Para entender esta boa nova e ampliar esse conhecimento, o Espiritismo nos traz não só a chave, mas ele nos dá condições de relacionar isso de maneira objetiva e fazer com que nós tenhamos as condições para aplicar isso em nosso dia a dia, diferentemente daqueles que acham que deveria ser uma relação de idolatria para nós praticarmos atos exteriores buscando ser atendidos. Nós não temos promessas, nós não temos rituais, nós não temos nenhum paramento, absolutamente tudo isso é dispensável, porque é a nossa relação direta com Deus, e ao fazer isso, reconhecendo a sua grandiosidade e reconhecendo a necessidade de amar aos seus filhos, que são nossos irmãos, nós continuamos a fazer a nossa jornada de uma maneira muito mais suave e agradável do que quando nós insistimos no erro, quando nós persistimos no exclusivismo exterior, muitas vezes, achando que o rótulo por si só vai libertar alguém. Não é o fato de ser espírita que deixa alguém melhor ou pior. Pelo contrário, é a responsabilidade até que nós temos. Quanto mais se sabe, quanto mais se conhece, maior a responsabilidade, mais a consciência vai nos cobrar, e aí aquela relação de céu e inferno ser um estado consciencial, ela é proporcional. Povos mais primitivos são considerados numa relação análoga, né, à infância do espírito. Ninguém aqui, nós agora, ninguém vai cobrar de uma criança maturidade para ela agir como um adulto em todas as situações. Ela não vai ter isso. A mesma coisa os espíritos. Eles nos olham muitas vezes como crianças. Só que nós já superamos aquela fase, eu diria, mais infantilizada, da relação que nós temos com a realidade espiritual. E nós vamos ser cobrados não como uma criança, pura e simplesmente, mas como alguém que já tem mais maturidade para entender a relação espiritual e as consequências daquilo que nós fazemos.
isso é individual. E quando alguém quer jogar isso para o próximo, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de olhar para si mesmo e valorizar, como criaturas divinas que somos, a oportunidade evolutiva desta encarnação para nos melhorarmos, achando que é o outro que tem que mudar para nós nos sentirmos mais confortáveis. Da mesma maneira, estamos falando em termos de entre nós pessoas. Muita gente, espírita até, diz o seguinte: eu já ouvi que o mundo está passando por um período de regeneração. Esse mundo de regeneração que Santo Agostinho coloca. Mas não é o mundo, são as pessoas que vão melhorando e vão transformando o mundo. E muita gente acha que ficando quietinha no lugar dela, as pessoas automaticamente vão se melhorar e ela vai no embalo, como se ela não tivesse que se esforçar para melhorar também. E quem não conseguir acompanhar este ritmo vai continuar reencarnando sem problema nenhum em mundos semelhantes às suas necessidades. Ou seja, nós temos a relação interna e temos a relação do ambiente onde nós nos encontramos. O que é mais importante? Nós vencermos a nós mesmos para ajudarmos a transformar o planeta, mas nós temos que fazer isso primeiro conosco. Então, as muitas moradas na casa do Pai, ela começa com esta reflexão. A principal morada somos nós. É o nosso grau de consciência. É a morada que nós levamos, encarnados ou desencarnados. É a morada que nós vamos efetivamente vivenciar e que vai estar nos deixando, ou que vai nos deixar, muitas vezes, melhores em termos de equilíbrio, ou se nós não conseguirmos vencer isso, ainda em estado de desequilíbrio, encarnados e desencarnados. Já a morada física, esta morada, claro que nós temos que trabalhar por ela, agir de maneira a melhorar a situação material de todos nós, mas não é ela que vai mudar as características do indivíduo. Somos nós moralmente. Então veja que o processo de desenvolvimento das muitas moradas, ela se dá com este conhecimento que o reino de Deus, aquele que Jesus promete para a vida futura, ele não é um local, não é Canaã, como os judeus acreditavam da terra prometida. O que nós temos de terra prometida é uma condição de espíritos puros que nós vamos realizar por esforço, disciplina e mérito. E não porque nós vamos por inércia, né? A vida me leva, como diz a música, e eu vou melhorar por si só. Não. Se não tiver esforço, vai vivenciar experiências para despertar, para acordar, para atuar. Nós não retroagimos, já falamos isso várias vezes, mas o fato de não avançarmos já é sofrimento para o espírito, porque ele prolonga essa dor, muitas vezes, do estágio aonde ele se encontra. Nós temos e temos vários estímulos, incentivos a avançar. Cabe a nós aproveitarmos isso. E eu estou olhando o horário e já finalizando aqui com um comentário que também está nesse capítulo, mas é importante fazer um paralelo, porque a gente vai ouvir durante várias obras de Kardec, né, na codificação, essas palavras de mundo feliz, mundo infeliz, espíritos felizes, espíritos infelizes, mundos transitórios, mundos de regeneração. O mundo transitório ou de regeneração, né, que seria um intermediário entre os aspectos mais infelizes para um aspecto mais feliz em termos de população, que Santo Agostinho coloca neste capítulo 3º, este mundo transitório está se referindo ao mundo físico, mundo de encarnação, onde nós temos. Por que eu estou reforçando? Porque no Livro dos Espíritos também é apresentada a situação de existirem mundos transitórios que são destinados a espíritos desencarnados que encontram-se em longo período no estado da erraticidade, que é o período entre encarnações, porque nós precisamos encarnar enquanto não nos realizamos espíritos puros. Esse intervalo entre uma encarnação e outra, nós nos encontramos na chamada erraticidade, que é esse período. Só que os mundos transitórios, que é colocado ali na questão número 234 e 236, né? Entre 234, 235, 236, que está lá no Livro dos Espíritos, esse mundo transitório é o mundo que os espíritos errantes, muitas vezes são estações que eles se encontram, como se fosse um repouso para refazer suas forças, porque a erraticidade também ela exige algum tipo de desgaste, não físico, né, mas psíquico do ser, para planejar sua próxima encarnação, para atuar nesse sentido.
E esse mundo transitório não é o mundo transitório que Santo Agostinho fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado mundo de regeneração. Tanto é que no Livro dos Espíritos dá para se ter uma noção exata que esses mundos transitórios são mundos onde fisicamente não tem encarnação de humanos, não tem encarnação de seres que reencarnam ali. São estéreis em termos de vida carnal. Ou seja, a Terra não é um mundo transitório. Os espíritos dizem, ela já foi no período de formação geológica do planeta, quando não tinha vida física aqui, mas isso é transitório. Então, veja que é importante a gente não confundir as palavras, muitas vezes, porque escuta aqui, escuta ali e acha que é uma coisa só. Não é. Esse mundo transitório que os espíritos dizem no Livro dos Espíritos é para uma condição de espírito desencarnado, tá? Não tem nada a ver com esse mundo transitório que está no capítulo 3º, que é o nosso tema de hoje. Muito bem. Dado o nosso tempo também, a gente poderia explorar diferentes aspectos, mas para mim parece que foi muito suficiente, né, para a gente trazer essas reflexões e criar, né, pelo menos para reforçar para todos nós, que as moradas que nos interessam, independentemente se fisicamente nós nos encontramos no estágio melhor ou pior, bom ou não, se o vizinho está melhor ou pior, isso não importa. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e tendo as experiências necessárias no corpo certo para nós vencermos a nós mesmos. Muita paz para todos, até uma próxima oportunidade.